Olá pessoal, eu estou aqui para falar de mais uma publicação de Edições Vida Nova, uma recente publicação, em especial uma publicação que eu estava ansioso por vê-la no contexto brasileiro. É o livro do Timothy Ward, chama-se Teologia da Revelação, as Escrituras como Palavras de Vida. Trata-se de um livro espetacular acerca da doutrina das Escrituras. Timothy Ward, ele é um pastor, mas ao mesmo tempo um pastor esclarecido, envolvido com teologia. Ele fez o seu doutorado sob a orientação de Kevin Vanhoozer. Quem acompanha os trabalhos do Kevin Vanhoozer vai perceber a presença em várias nuances do texto, do livro. E eu gostaria de indicar esse texto primeiro pela tese do livro em si, e segundo porque o esforço do Ward nesse livro é um esforço que eu acho extremamente louvável em uma obra desse porte, que é o esforço por clareza, por tratar um tema tão complexo numa linguagem acessível. E eu acho que parte desse movimento de clareza é fruto dessa inclinação pastoral presente na vida do Timothy Ward como pastor. Esse livro ele tem uma tese importantíssima, a tese de que a Bíblia não é só um texto que nos dá informações. A intenção divina no texto que a gente chama de Bíblia, Palavra de Deus, não é só informar, mas também atuar. É o ato de Deus, não só se trata de uma comunicação, de um entendimento, mas da comunicação do agir de Deus no mundo que a gente vive. Quando a gente olha para as Escrituras hoje, talvez a maioria das vezes, a gente tem a impressão de que a Bíblia é um texto que a gente tem que apenas ler e entender. O que o Ward trabalha nesse texto é de que a Bíblia não é só uma convocação ao entendimento, é uma convocação também à ação. É um livro para justificar a razão pela qual devemos fazer das Escrituras um modelo performático, um modelo de ação no mundo. E aqui coloca esse livro num contexto onde as Escrituras nos servirão como padrão para a vida de uma maneira muito diferente de uma religião fundamentalista que tomaria um texto como base para criar uma série de ações completamente desequilibradas, completamente violentas, truculentas, e que não condizem com a verdade, não condizem com a justiça, com o que é correto, com o que de fato representa a maneira bíblica de conceber Deus agindo no mundo através da sua revelação bíblica e através daquela comunidade que é a comunidade da palavra, que é a Igreja de Cristo Jesus. Além disso, o texto do Ward é extremamente importante pela maneira criativa como ele argumenta doutrinas importantes da autoridade das Escrituras, como a questão da infalibilidade, a questão da inerrância. Então é um livro que vai tratar a leitura das Escrituras a partir do viés da doutrina da Trindade, que considera Cristo como sendo um ponto fundamental da leitura evangélica das Escrituras, que faz a gente perceber que não podemos ler o Antigo Testamento nem o Novo Testamento apenas com um olhar edificante, ou seja, para tirar do texto bíblico apenas aquelas mensagens de autoajuda ou mensagens que possam ter algum efeito edificante na vida das pessoas. Não, é a maneira de ler a Escritura através da obra, da pessoa e obra de Cristo Jesus, de ler a Bíblia através do Evangelho e pregar a palavra de Deus através do Evangelho. E o Evangelho não é só informação. O que ele diz é que o Evangelho é ação. A Bíblia é um texto que mostra um Deus que age desde o início falando. Ele disse: haja luz, e houve luz. Da mesma forma, a igreja deve seguir o padrão desse falar comunicativo, desse agir comunicativo de Deus, dessa maneira de não só pregar, mas agir conforme se prega. Então esse é mais um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler.